Sapiens, tudo bem com vocês? Bom, você já se cansou de ir mal em uma prova ou em um concurso por não ter conseguido estudar? Quantas vezes você sentou para estudar e não conseguiu ter foco? Quantas vezes você fez plano para estudar algo e não conseguiu colocar em prática? Ou até mesmo prometeu que seria mais dedicada e não conseguiu? Abandonou 2 semanas depois? Bom, tá na hora de mudar isso e hoje eu vou te contar como. Mas antes, já deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Lembrando que sai vídeo toda terça e quinta às 7 horas da noite. Bom, a era que a gente vive, é a era das informações e isso tem muitas vantagens. O acesso fácil à informação, conteúdo de qualidade e gratuito, profissionais capacitados disponíveis ali pra gente, de forma fácil e acessível e a comodidade da gente poder estudar de onde a gente quiser. Mas, como todo lado positivo, há também um lado negativo nisso tudo. Então, o excesso de estímulos, excesso de redes sociais, a falta de organização e gestão do nosso tempo, falta de um ambiente propício, adequado para a gente poder estudar, a falta de planejamento a curto, médio e até longo prazo e a falta de motivação para estudar. Com todos esses contextos que eu trouxe aqui, a gente consegue ver claramente que a gente vive na era da procrastinação. Como é que essa falta de disciplina e todos esses outros fatores que eu trouxe nos atrapalham? No primeiro momento, tem uma influência negativa, seja no nosso desempenho nos estudos, financeiro, e aí a gente não consegue conquistar o nosso objetivo. E por consequência disso, aprofundando um pouco mais, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado, a gente não quer mais estudar, não se preocupa mais com o nosso futuro e o quanto a gente pode sim melhorar, o quanto a gente tem a capacidade de fazer isso. Então, de uma maneira geral, a nossa autoestima fica baixa, então a gente se sente frustrado, incapaz, querendo desistir das coisas. E aí a gente começa a acreditar que não é capaz de estudar, que não é capaz de ir bem. E aí a gente deixa todos os nossos sonhos e os nossos planos de lado. E aí, tempos depois, a gente se frustra por não ter feito ou por não ter conseguido fazer. Aproveitando, me conta nos comentários se você também concorda que essa falta de disciplina e organização acarreta todos esses problemas que eu trouxe aqui. Mas vamos para as boas notícias. Tem como a gente mudar isso, tá? E não vai ser a sua falta de disciplina que vai atrapalhar você de conseguir alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Por isso, nós separamos 4 dicas fundamentais para quem quer ter disciplina. Dica número 1 é a gente escolher e organizar o nosso ambiente de estudos. É ideal que a gente tenha um ambiente separado, destinado para estudar. Assim a gente consegue manter mais a nossa disciplina. Além disso, não é suficiente um ambiente, é necessário que ele seja um ambiente organizado, livre de estímulos excessivos, ou seja, post-its coloridos, muito colados, celular por perto, muitas cores. É ideal que a gente tenha um ambiente mais clean para poder estudar tranquilo. A segunda dica é a gente adicionar um hábito angular na nossa rotina. Por exemplo, você fazer um café antes de você estudar. A partir do momento que isso vira um hábito, você sabe que fazendo café logo em seguida é a hora de estudar. A dica número 3 é a gente se recompensar depois de uma jornada de estudos, mas é muito importante a gente se atentar ao jeito que a gente se recompensa. Às vezes a gente erra indo para as redes sociais, vendo vídeos, enchendo o nosso cérebro com informações que vão atrapalhar a nossa consolidação de memórias do que a gente aprendeu durante os estudos. Então, para a gente se recompensar do jeito certo, o ideal é que você descanse um pouquinho, um cochilo de 10 minutos, uma caminhada, fazer algo que faça bem para você. E a quarta e última dica, mas não menos importante, é a habituação, a repetição. Um hábito é a gente repetir várias vezes aquele mesmo comportamento. Então, a partir do momento que a gente faz direitinho, organiza a nossa rotina, se planeja, a gente consegue criar um hábito. Isso facilita muito mais na hora de fazer, porque você não precisa se dedicar mais, botar tanto esforço para fazer algo, porque aquilo já virou um hábito, já virou parte da sua rotina. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de seguir ele. E aí, o que você achou dessas dicas? Me conta aqui nos comentários. Você pratica algumas dessas dicas? Lembrando, não se esqueça do seu like, que é muito importante, e de se inscrever no nosso canal. Sai vídeo toda terça e quinta, às 7 horas da noite.